17 horas, horário de Brasília. Vamos então começar o nosso estudo hoje. Sejamos todos bem-vindos. Hoje temos um companheiro novo, Sérgio, que já o cumprimentamos. As pessoas estão dando tchauzinho para você, viu, Sérgio? Estão te cumprimentando na forma muda. E vamos então ver aqui o nosso item 7 da nossa introdução, lembrando aos amigos para nós desligarmos o nosso microfone e ligarmos apenas em caso de queremos interagir, ok? Nós vimos no item 6 da introdução, então, aquele resumo dos itens que Kardec nos traz da doutrina espírita, né? Ana Vanessa, Daniele, sejam bem-vindas. E agora, no item 7, ele vai falar das objeções que se opõem à doutrina espírita. Vejamos então. Ana Vanessa, querida, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Para muita gente, diz Kardec, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Ou seja, o que o cientista diz, para nós tem um peso muito grande. Afinal, ele é um estudioso dos fatos, não é? Então, a opinião de um cientista sempre tem o seu peso. E Kardec diz: não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Ou seja, aqui Kardec diz que também ficaria, não é? Muito feliz muito honrado se fosse contado entre os sábios. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável, ou seja, não é também tudo isso. E aí ele vai agora esmiuçar bem a sua ideia. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Ou seja, não estamos tratando do campo material das coisas, que é o campo, até este momento, aqui 1857, não é? Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, o campo da ciência, era o campo das coisas tangíveis. Hoje nós temos a mecânica quântica, que já trata de estudos de coisas intangíveis, mas não ao tempo de Kardec. E aí ele usa um termo aqui que a gente tem que entender que é uma tradução para o português. Vejamos. Cada um, diz Kardec, vejam se vocês concordam comigo, cada um constrói o seu sistemazinho. Ora, sistemazinho para nós poderia vir com um tom certo, de uma certa crítica, não é? Sistemazinho é uma coisa meio depreciativa. Um homem como Kardec dizer que os cientistas constroem seus sistemazinhos, mas acontece que no francês não existe ozinho. Não existe ozinho, nem azinha. Existe o petit, o pequeno. Né? Então, seria um pequeno sistema. Aí já não ficaria com o mesmo tom. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que fica muito mais leve quando você fala de pequenos sistemas do que sistemazinho. Pedindo licença aqui deixa eu ver aqui, Evandro Noleto Bezerra, o tradutor, tá? Fiquemos com o petit,
Fiquemos com um pequeno sistema. Cada um constrói o seu pequeno sistema que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Assim são os homens, não é? Porque se o seu sistema não for defendido com obstinação e não for, vamos dizer assim, provado por essa sustentação, que seja, não é? Não, mas eu estou dizendo, não, está errado, não, não tem nada a ver. Ele incorre no risco de ser taxado como errado, como um sistema não válido. E isso é um golpe muito grande para o quê? De um cientista? Para o seu o quê? Mônica, é um golpe para o quê? O que o cientista tem muito brilhante? Ele se acredita muito em conhecimento, saber. Ele tem muito saber, mas diante daquele saber, ele tem o quê com aquele saber? Muito orgulho, não é? Então, ele tem que defender, porque se ele for visto como o sistema dele ser o sistema errado, isso é um golpe para o seu orgulho. Afinal, ele dedicou horas e tal, e ele desenvolveu lá aquela tese diante da ciência. Então, ele está muito orgulhoso do seu gênio, da sua inteligência. Nós vemos isso entre as pessoas que a gente chama de academia. Vocês já ouviram falar desse termo, pessoas de academia? Os mestres e doutores das universidades, você às vezes vê que eles defendem sobre o mesmo ponto ângulos diferentes. O que um diz que provou ser verdade, o outro diz que provou ser que não é verdade. Então, a gente vê inclusive isso aí agora no Covid, né? Então vem um cientista que estudou e diz que isso é que é verdade. Aí um outro cientista faz um outro estudo e diz que não, que aquilo não, que a verdade é isto aqui. E todos muito doutos, todos muito letrados. E fica aquela, na verdade, atrás disso, além da verdade, também uma grande guerra de egos, não é? Então, voltemos aqui a Kardec. Então, por isso é que não pode ser uma sentença irrevogável, porque os homens, as verdades dos homens são verdades limitadas, só porque nós ainda somos seres o quê? Inferiores. A nossa inteligência ainda tem muito que se desenvolver, não é? Então, não é incomum que determinados avanços continuem avançando e vão continuar avançando muito, muito ainda teremos a descobrir no campo da ciência. E não vamos esquecer que as questões espirituais também podem ser consideradas como um campo da ciência. O que vocês acham? Também, claro. Ana Vanessa está assim, acenando a cabeça que sim. Também. Porque as questões espirituais também são de Deus, não são? Então, as leis de Deus tanto valem para o mundo visível quanto para o invisível, tanto as leis naturais quanto as leis morais, as leis dos fenômenos físicos quanto as leis dos fenômenos morais são leis de Deus. E todos esses são fenômenos que vão ser cada vez mais, os espirituais, abraçados também pela ciência. Um menino, eu não sei agora o nome dele, talvez alguns tenham visto, um menino prodígio, que já está lá na universidade com seus poucos anos, né, uns 10, 11, 12 anos, ele está determinado a provar a existência de Deus. Quer dizer, olha que interessante, não é? Um menino prodígio, muito inteligente, já lá na universidade, talvez um espírito que venha, né, reencarnando com essa proposta. E um dia o homem vai chegar lá. Bom, eu acho isso, mas é uma opinião apenas. Vejamos então, voltando a Kardec. Desde que a ciência, já vimos isso, não é? Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar o quê? Os fenômenos que estão além da observação material dos fatos, ok? E aí esta ciência que está acostumada
Apenas ao observar os fenômenos materiais, começa a apreciar e explicar os fenômenos que estão além da sua observação. E aí, Kardec coloca isso no campo das conjecturas. O campo está aberto à conjectura. Conjectura não é o todo da ciência. O cientista pode até começar com uma conjectura, mas ele vai ter que pesquisá-la e da pesquisa que vão sair, vamos dizer assim, conclusões científicas. Conjectura por si mesmo, qualquer um faz, não precisa ser cientista. Cada um constrói o seu pequeno sistema que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ou seja, tidas como verdades e depois rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, diz Kardec, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Um ditado que diz que contra fatos não há argumentos, não é? Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Ou seja, não há fatos, pelo menos sejamos honestos, colocando que estamos em dúvida. Não precisamos ter certeza sobre tudo. Tem pessoas que têm certeza sobre tudo, não é? Mas o mundo não é assim. E aí vemos, muitas vezes, personalidades inseguras, não é? E que precisam se agarrar a certezas porque têm dificuldade de enfrentar dúvidas. E dúvida é algo natural da alma humana. Continua nosso Kardec dizendo, no tocante... Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Ok? Eu não perguntei se ficou alguma dúvida da semana passada. Alguma dúvida da semana passada? Não? Ok, vamos adiante. No tocante às coisas notórias... eu estou gravando. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda a razão, digna de fé. Ou seja, notórias, conhecidas. Pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo, ou seja, daquele que não é um especialista no estudo daquela coisa notória. Mas, em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, porque não estão mais livres de preconceitos do que os outros. Ou seja, no campo dos princípios novos, os cientistas das coisas notórias passam a ser um vulgo, passam a ser uma pessoa de entendimento vulgar, de entendimento comum. Mas é difícil, porque isso também vai esbarrar com orgulho, afinal, ele é o prêmio Nobel de não sei o quê, de química, de física, então tem que dar um pitaco, porque ele é o supra-sumo daquela matéria. Mas daquela matéria, e não dessa matéria. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro. Aqui o sábio é o cientista, certo? Pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra, ou seja, se agarra com todas as suas forças. Tirai-o daí, ou seja, desse campo, dele, que ele domina. E o vereis quase sempre delirar, por querer submeter tudo ao mesmo crivo, ou seja, a sua competência, ao que ele domina. É uma consequência da fraqueza humana, quer dizer, isso não revela virtude nenhuma, ao contrário, isso revela uma falha, uma falha ainda da sua maturidade intelectual. Difícil dizer isso, de alguém que se acha assim, mas é.
Porque a maior, vamos lá de novo, a sabedoria, não é? Tudo que sei, o que diz o grande sábio, é que nada sei. O maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. Então a gente vai ver que existem muitos falsos sábios, não é? Aqueles que acham que sabem tudo, mas esses, em se dizendo dessa forma, acabam se autoproclamando muito pouco sábios, não é? Continua Kardec. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima a que tem direito por seu saber especial, ou seja, ele não está querendo magoar o orgulho de ninguém, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Ou seja, Kardec quer dizer que não vai levar em absoluto a sério uma objeção desse tipo. Continua o nosso codificador dizendo: as ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode. Ciências vulgares são as ciências conhecidas, ok? Vulgar não é inferior. Vulgar é conhecido. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria concreta, certo? Da matéria que já é objeto científico desde sempre. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Então, está tudo tranquilo até aqui? Kardec está sendo, como sempre, muito cuidadoso na sua explicação. Querer submetê-las, ou seja, essas. Vamos ver aqui. Esses fenômenos espíritas, não é? Querer submeter esses fenômenos espíritas, as observações que os fenômenos espíritas necessitam, aos processos comuns de investigação, é estabelecer analogias, comparações que não existem. A ciência propriamente dita como ciência, que é aquela conhecida até então, não é? Pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem como se ocupar com isto, e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Simples assim, né? Ok? O espiritismo é o resultado, diz Kardec, de uma convicção pessoal de que os sábios, como os indivíduos, podem adquirir a abstração feita de sua qualidade de sábios. Ou seja, ser sábio não interfere na compreensão e aceitação do fenômeno espírita, ok? Querer, porém, deferir, ou seja, aprovar a questão à ciência, ou seja, levar a questão espírita a ser aprovada na ciência de então, equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Aí a gente percebe nessa fala de Kardec o absurdo, né, da coisa. Né? Por mais que um astrônomo saiba muito, por mais que um físico saiba muito, não é competência desse tipo de estudioso. Né? Se entrar apenas com as questões físicas já conhecidas. Com efeito,
O Espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ok? Tranquilo sobre isso? Ora, sim, porque nós somos espíritos encarnados, certo? Mas aqui, como espíritos encarnados, somos vistos através da nossa manifestação orgânica, da nossa manifestação física. Tanto que muitos destes cientistas acreditam que nós somos apenas isto, apenas este corpo, através do qual o nosso espírito se manifesta. Então, com os fenômenos espíritas, vemos que esse corpo físico deixa de ser o relevante. O que começam a ter é o quê? Comunicação entre os dois planos, inteligências interagindo com inteligências, e não cérebros interagindo com cérebros. Porque muitos cientistas encarnados acham que nós somos inteligências porque nossos cérebros são inteligentes. Morreu o cérebro, acabou tudo. Não é? Já aí entendemos a questão do preconceito que Kardec nos coloca. Enquanto que hoje, talvez, depois de mais de 160 anos de doutrina espírita, já tenhamos pessoas mais esclarecidas, não vamos esquecer que na metade do século XIX, os cientistas, em peso, não só os cientistas, mas também os artistas, eram em peso materialistas e acreditavam que Deus e todas essas questões metafísicas eram um misticismo e coisas de pessoas menos dotadas, né? Pessoas muito crentes e carolas e tapadas mesmo, né? Daí aquela questão do bem-aventurados os pobres de espírito, se imaginar que esses pobres de espírito eram pessoas com pouca visão de inteligência, né? Sem entender que aquilo se referia e que Jesus se referia aos humildes, não é? Voltando, tudo bem, gente? Alguma questão até aqui? Continuando. Ora, é soberanamente ilógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Né? Então, é grande na matéria dele, mas isso não quer dizer que ele seja grande em outra matéria. Né? Como uma grande cozinheira ou grande cozinheiro, não precisa ser um grande marceneiro. É grande no que faz, mas se sair do seu campo já não é aquilo tudo. E isso não fala contra a pessoa. Ninguém tem que ser bom em tudo, não é? Aí, de novo, é uma grande insegurança do espírito, ou complexos de inferioridade, ele achar que está sendo recriminado porque não é bom numa coisa, ele que é tão bom em outra. É uma bobagem, mas é do ser humano isto. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, lembrando aqui da busca da ciência do século XIX em achar a alma no corpo físico. Olha só que puerilidade, não é? Olá, Roberta. E por que não a encontra? Porque o anatomista não encontra a alma dissecando o corpo humano com seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê, ou seja, não vê a alma, evolar-se como um gás, ou seja, sair do corpo como se fosse um gás, conclui que ela não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra o... Aí uma pergunta, vou repetir bem na forma de pergunta. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é alçada da ciência
e aqui muito claro que é a ciência dada como tal até então. Porque Kardec vai instaurar a ciência espírita. Ele vai usar o método experimental, que é um método científico, para estudar as comunicações dos espíritos. Tudo bem? Podemos continuar? Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, ou seja, se tornarem mais comuns, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe, podemos dizer que hoje em dia as crenças espíritas já estão vulgarizadas? Quando vemos uma novela como A Viagem, Almas Gêmeas, não é? Então, a ciência espírita, as crenças, não ciência, as crenças espíritas já estão vulgarizadas. O que elas não estão é mais profundamente estudadas, como estamos fazendo aqui. Então, às vezes, se tem ideia de espiritismo. Pessoas têm ideias, mas recheadas essas ideias de dúvidas, recheadas muitas vezes de inverdades, de crendices. Então, a única forma de se resolver isto é estudando Allan Kardec, é estudando as obras básicas. Não tem outro jeito. Continuando aqui, então. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência, que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Isso pode demorar, porque muitas vezes os sábios são muito resistentes para se render às evidências. Mas nada como o tempo, não é? E ele continua, Kardec. A ela, a evidência, chegarão individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Então, fiquem lá os cientistas estudando o que eles estão estudando, está tudo muito bem. Não vamos esquecer que os cientistas vão passar pelo fenômeno que todo ser humano passa, que é o fenômeno da morte. Que os cientistas vão para o mundo espiritual, que os cientistas vão reencarnar, e ao reencarnar, vão ter oportunidades de reencarnar em meios que proporcionem mais, vamos dizer, acesso desde a juventude a outras ideias, não é? Dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova ciência, que já podemos colocar assim, já que esses cientistas do século XIX, muitos deles já estão entre nós, muitos deles são espíritas, muitos deles já estão estudando e divulgando, porque o mundo é uma bola, não é? E o tempo passa, e o mundo gira, e nós continuamos seguindo no caminho do progresso, graças a Deus. Voltemos a Kardec. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, vejamos que são pessoas que falam de suas objeções sem conhecer a matéria. Sem conhecer a matéria. Tem pessoas que criticam sem conhecer, vocês conhecem pessoas que criticam sem conhecer? Dos mais variados assuntos. Né? Tem. Dos mais variados assuntos, sempre tem. Então, não poderia ser diferente em matéria de espiritismo. Se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu
com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Então, muitas das grandes descobertas também foram ridicularizadas. Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, ou seja, aqueles censuradores, né, das ideias novas, os que objetam ideias novas, e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas a essa Assembleia de Doutos. E dos daquela outra Assembleia que fez a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. Era impraticável, mas o outro aproveitou e acabou saindo na frente. E, contudo, essas eram questões de sua alçada. Vejamos, tanto a eletricidade quanto as máquinas a vapor eram da alçada da ciência material. E, mesmo assim, os cientistas foram incapazes de julgar com acerto. Que dirá da ciência espírita, não é? Se, pois, essas assembleias, que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo, só tiveram zombaria e sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Não poderia ser diferente com as questões espirituais. Seria pedir realmente demais. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Não? Continua Kardec dizendo: esses erros de alguns sábios, lamentáveis à memória de cada um, não poderiam tirar-lhes os títulos que nos outros assuntos conquistaram a nossa estima. Ou seja, o fato de eles não mandarem bem em questões espirituais não tira o mérito de eles serem realmente excepcionais nas questões que eles estudam. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? E não haverá fora das cátedras acadêmicas senão tolos e imbecis? Ou seja, será que apenas os homens de academia podem estudar fenômenos? Que se dignem lançar olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que têm abraçado a doutrina espírita, não é? Permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. O caráter, o saber desses homens merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Por quê? Porque são homens dignos que estão estudando os fenômenos espíritas. Então, se eles estão estudando, é honesto que se diga, não é? Que já que eles estão afirmando isto, pelo menos deve haver alguma coisa, já que eles não são insensatos ou ignorantes. Diz Kardec agora, repetimos ainda, que se os fatos que nos ocupamos se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, ou seja, se simplesmente as mesas mexessem, mas não trouxessem nenhuma informação inteligente, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ou seja, fora das leis conhecidas da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio
para estudá-lo, deve fazer a abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Isso é bom senso. Isso é honestidade intelectual. Isto é uma humildade intelectual imprescindível para um homem honesto, seja ele cientista ou não, não é? Voltemos a Kardec. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Olha que maravilha, essa a gente pode grafar, botar um amarelão, eu vou botar aqui. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora, ou seja, os que antes repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, e aqui ele citou duas, não é? Todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. Qual juiz? A própria razão. Tudo bem? O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer se considere infalível, coloca-se como igual a Deus. Porque afinal, cá entre nós, infalível é sinônimo de perfeito, não é? Perfeito só Deus. Então, nós não só não somos infalíveis, como estamos assim, muito, 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 muito longe de estarmos, pelo menos, na condição de perfeição relativa. Como espíritos puros, chegaremos nessa condição de perfeição relativa, mas jamais na perfeição absoluta, sendo que muitos homens se acreditam nessa condição de não absolutamente erro. O que eu sei é absolutamente a verdade. Se nós não conhecemos algum pessoalmente, nós já ouvimos falar de pessoas assim, acredito, não? Nunca ninguém ouviu falar de pessoas assim? Já ouvimos, né? Dirigimos-nos, pois, diz Kardec, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram, ou seja, ele está falando aos um pouquinho de humildade intelectual. Aqueles, porque é claro que ele não tem a pretensão de convencer aquele que não vai ser convencido, o dono da verdade. O dono da verdade você não convence com absolutamente nada. Mesmo que ele veja um espírito materializado na frente dele, o toque, o abrace, ele vai dizer daqui a pouco que foi algum tipo de hipnose, não é? Que ou foi algum tipo de alguém que eu não percebi, saiu de trás da cortina, não era nada um espírito materializado. Sempre vai haver um jeitinho de dizer que não é aquilo que a razão dele, infalível, diz que não pode acontecer. Voltando a Kardec. Dirigimos-nos, pois, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado a seu apogeu. Porque nós estamos vendo, do passado até hoje, quantas conquistas. Imaginemos que Kardec fala da eletricidade e do motor a vapor. Nós estamos até achando engraçadinho, né? Porque eletricidade e motor a vapor, quantas conquistas nós já vimos desde Kardec até hoje. Estamos aqui usando, imagina Kardec com esta máquina aqui, fazendo reuniões com os médicos, com os médiuns da Austrália, com os médiuns dos Estados Unidos, pelo computador. Mas por que tinha que ser no século XIX e não podia ser no século XXI? Podem abrir o microfone para falar o que vocês acham. Por que a codificação teve que vir no meio do século XIX?
Pode ser o que a gente acha, gente, claro, tá? O que a gente acha? Por que não podia ser agora? Se Kardec tivesse aqui esse recurso. Vou falar. Oi? Regina. Oi, Regina. Tá dando eco. Tá dando eco. Você tá com dois celulares, um do lado do outro? Olha só, Oi. eu acho que se ele tivesse feito isso agora, ia ter muito notícia de fake, entendeu? Muitas coisas iriam acontecer, e aí iriam duvidar, porque é fake, é armação, tecnologia. A gente Então, Vocês já viram a nova tecnologia de que eles podem reproduzir o nosso rosto falando o que se quiser? Você pode botar qualquer discurso no nosso. já A é a boca. tecnologia 5G. Agora, você já imaginou isso no século XIX, o estrago que não ia ser? Porque ia colocar a codificação em xeque. Se já naquele tempo se alegava predigitação, é isso? Ou seja, falsidade, tá? Que era armação, enganação. Já naquele tempo, sem tecnologia, imagina hoje. Então, foi muito importante ter acontecido. Já havia uma tecnologia suficiente, mas bem primária, o suficiente para dar entrada nessa empreitada, não é? Que foi a doutrina espírita. Kardec pagava do próprio bolso ali as edições para divulgação. Então, quer dizer, já havia uma condição melhor junto às tipografias, porque foi o grande elemento de divulgação. Não tinha e-book, né? Não tinha áudio, não tinha gravação, não tinha CD. O que tinha era livro. Então, nós não estávamos muito atrás, no tempo de Gutenberg, onde era, né, era muito raro se fazer um livro, muito caro. O livro já estava mais popularizado, não tanto, mas já podendo-se muito mais recorrer a ele, e era aquele momento, porque a doutrina espírita ela foi vulgarizada, vamos dizer assim, levada a público através dos livros. Os livros foram uma grande frente de divulgação da doutrina espírita. E isso já havia condição ali de ser feito. Vamos lembrar que ao tempo de Jesus não tinha livro. Jesus não deixou mesmo ele nada escrito. E foram passando oralmente de um para o outro, até que começaram os escritos de Mateus em pele de animal. Olha só, rolos de pele de animal. Vemos isso lá em Paulo Estevão, não é? Então, quer dizer, olha, já andamos bastante na terceira revelação. Cris. Fala, Thelminha, olá. Eu pensei aqui também naquela a questão de que ele mandava as perguntas para vários médiums, não é? Através do mundo, né? E eu acho que essa demora em receber as respostas, né? E esses médiums de lugares diferentes não ter contato um com o outro também trouxe a veracidade. Muito bem, muito bem. Não é? Não tinha telefone para eles trocar. Não, para trocar ideia. Né? Eles não tinham o endereço um do outro, só quem tinha os endereços era Kardec. E aí ele tinha como manter o controle das variáveis, porque isso é uma outra parte importante do estudo científico. Você tem que controlar as variáveis, né? Isso. E o fato dos médios não terem comunicação, muito bem lembrado, viu, Thelma? É um ponto importante aqui da confiabilidade do estudo promovido, científico promovido por Kardec. Ok? Podemos continuar? Muito bem, adorei aí a participação. Continuando aqui. Chamazão, deixa eu ver. Mesmo aqueles que têm as mais falsas. Eu estou aqui, não é? O homem que julga infalível. É aqui que eu estou, gente? O homem que julga? Ou a gente já passou disso? Apogeu, foi a última palavra. Apogeu, a última palavra.
nem que a natureza tenha virado para ele, e a última página de seu livro. A última linha, Cris. Ah, tá. Obrigada. Muito bem. Faltam 4 minutos. Acho que não convém a gente entrar no item 8, embora ele não seja grande. No item 8, Kardec vai nos falar. Acho que a gente pode entrar. Vocês querem falar alguma coisa sobre o item 7 das objeções? Vemos que Kardec aqui se esmerou em não tirar o mérito dos cientistas, mas dizer, olha só, vocês são muito bons aí, mas aqui vamos chegar devagar, porque vocês não têm competência para falar desse tipo de fenômeno. É bom que vocês compreendam isso, né? Cris, ali, né, quando ele diz, né, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro, a gente pode ver que figura incrível que ele era, porque ele viu aquilo tudo acontecendo, questionou, percebeu, né, que, peraí, se tem uma inteligência, ele humildemente, ele se mostrou desconhecer o que estava acontecendo. E daí que ele desenvolveu daí ele desenvolveu o estudo para compreender aquilo, que não fugia da alçada dele, vamos dizer assim, né? Então ele revela a sua humildade, né? Isso aí. Bem dentro daquele bom senso que ele diz aqui mais acima, né? É muito importante o bom senso, senão... E a gente precisa trazer esse bom senso para as nossas vidas, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa avaliação das situações, porque também, às vezes, dentro da nossa casa, a gente tem opiniões diferentes. E pode ser que o outro, dentro da perspectiva dele, esteja falando uma coisa que faz todo sentido, dentro da perspectiva dele. Então, não é justo, por mais que eu não concorde com aquela perspectiva, dizer que aquela perspectiva não condiz em absoluto com a verdade. Não condiz em absoluto com a minha verdade, mas condiz muito bem com a verdade do outro, não é? Então, é uma forma também de você valida a fala do outro e também se permite ter a sua validada, né? Porque é claro que o outro também vai chegar e dizer, muitas vezes, se eu não valido a dele, ele pode se sentir muito tentado em não validar a minha. E o que a gente tira disso? Afastamento. É a única coisa que a gente tira disso. Porque um vai ficar pensando A, o outro vai ficar pensando B, e a gente vai chegar exatamente a lugar nenhum, onde fiquemos harmonizados, é lógico. Né? Vamos ficar separados em desarmonia. E esse é o desafio. E Kardec, ele não confronta ninguém. Ele fala com a maior educação, mostra o seu ponto, coloca... Fala, Ana Vanessa. Eu achei interessante, desculpa interromper, mas lembrei de uma coisa, às vezes o não confronto incomoda, e aí é que às vezes causa um rebuliço tremendo, porque a pessoa espera que você confronte, e você exatamente... Ela reza para que você confronte, e você nega esse confronto. Mas olha só, tem um pedacinho nosso também que tem que dar uma segurada para não entrar no ringue. Né? A gente vai, eu costumo dizer que a gente se amarra nas cordas, né? A gente se amarra nas cordas para não entrar no ringue, porque o outro está só assim, que nem o Keanu Reeves no Matrix, né? Sim. Vontade de entrar no ringue que ele não falta, é o homem velho. São as disputas antigas, não é? Mas Kardec, além de espiritismo, ele nos ensina conduta. Ele age de acordo com Jesus. Fala, querido. Não, é que às vezes a gente percebe que, na verdade, não é uma situação nem que não tem nada a ver, mas a pessoa precisa descarregar e você está naquele momento ali. E aí, se a gente não tiver essa compreensão, muitas vezes a gente não tem, a gente é falível de todo erro, né? Mas, às vezes, a gente só é uma válvula de escape para a pessoa.
a pessoa não quer nem fazer nada daquilo, mas ela está numa situação tremenda de uma inconstância, de uma situação tão que ela não sabe lidar, e que você aparece naquele momento e ela descarrega em cima de você. E na verdade, você nem era você. E aí é que começa tudo. Exatamente. Agora Hein, Vanessa? E a gente acaba sendo um instrumento disso, né? É verdade. A gente vira um instrumento. Disponível, né? Esse instrumento, ele tem o quê? Disponibilidade. De ouvir. Porque às vezes o outro, ele tem que falar. Kardec podia ter dito esse capítulo, esse item 7, em um parágrafo. Em um parágrafo. Olha, é isso aqui. Mas o que ele mostrou? Disponibilidade. Disponibilidade. Às vezes tem aquela vozinha que fica assim, cala e escuta, deixa falar. Às vezes o outro precisa é falar, botar para fora. Aí quando acaba, ele está mais esvaziado, já menos disponível para o confronto, né? E vai acabar aprendendo que nós não estamos disponíveis para o confronto, o que também é muito bom, né? Mas isso é construção, porque de vez em quando pode ser que a gente não esteja num bom dia, a gente dê uma escorregada e quando vê já está enrolado com o outro no meio do ringue. Mas aí, ó, percebeu, levanta, finge cara de paisagem, volta para a corda e desce discretamente, que nem quando a gente cai e não quer que ninguém perceba que a gente caiu, né? A gente vai saindo do ringue à francesa. Queridas e queridos, alguma coisa? São 5h53. Posso falar uma coisinha? Pois não, pois não, pois não. Ana? Eu achei que a humildade Cadê você, dele... Ana? Mostra você, Ana. Cadê você? Peraí. É porque parecia... Pareceu. A humildade do Kardec, né? O exemplo que ele tem de Jesus, né? Que é a humildade pura, né? Então, essa humildade abre as portas, né, para o conhecimento, porque aquele que não é humilde, né, e acha que já sabe tudo, né, ele vai parar por ali, né? Então, é uma coisa, é muito um exemplo maravilhoso de vida, de pessoa, né? Então, a gente tira o chapéu, realmente. E eu achei hoje muito bom, porque o humilde sempre vai estar aberto a conhecer cada vez mais, a saber cada vez mais, né? E dar exemplos de vida, né? Isso é um exemplo de vida, né? Para todos nós. E mesmo que a gente como não já disseram aí. Mesmo que a gente não tenha conquistado ainda essa humildade, um inspirando o outro, né? Jesus inspira Kardec, Kardec nos inspira, a gente se inspira. A gente Exatamente. se inspira, né? Exatamente. Porque nós estamos construindo aí essas virtudes, né? Isso aí, foi muito bom. É muito bom. Sempre bom. Um beijo para todas. Um beijo especial para você. Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação